Olá, olá, para você que está entrando aqui na nossa live, boa noite. Estou invadindo hoje o Instagram da Unital para a gente bater um papo sobre jornalismo, sobre a cobertura do jornalismo nesse momento de pandemia. Enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou explicando, adiantando para vocês aqui um pouco do que vai ser o nosso bate-papo. E aí eu começo com a minha apresentação e começo a minha fala. E, gente, desde já vou reforçar e dizer para vocês que a ideia dessa live é ser uma live, uma conversa participativa, colaborativa. Então, sintam-se à vontade para participar aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, quem já está trabalhando, quem é da área de comunicação, os alunos que já estão tendo experiência através de estágio, que quiser contar um pouquinho da sua experiência, pode mandar aqui para a gente também. Se tiver alguma dúvida de como está essa nova rotina, de como está essa rotina do jornalismo, principalmente do jornalismo diário, do jornalismo de televisão, que é o meu caso, pode mandar aqui que eu vou respondendo, beleza? Pessoal, primeiro, para começar com os devidos protocolos, começo aqui me apresentando para vocês. Meu nome é Guilherme Machado, para quem não me conhece, eu sou jornalista formado pela Unital, me formei na turma de 2017 e desde então trabalho na TV Aparecida. Eu tive uma rápida experiência em assessoria de imprensa, numa prefeitura, também fiz estágio numa outra empresa, numa outra emissora, um outro veículo de comunicação aqui da nossa região, e logo que eu saí da faculdade, entrei na TV Aparecida, estou lá há mais ou menos 2 anos e meio. Tempo onde eu pude conhecer um pouco de várias áreas do jornalismo dentro de uma emissora de TV, passei pela produção, tenho uma experiência também na edição e auxilio sempre que possível e necessário os meus gestores na edição de materiais, e desde outubro do ano passado, se não me falha a memória, desde outubro do ano passado estou na reportagem na TV Aparecida. É uma experiência que tem somado muito para mim, para minha carreira, apesar desse pouco tempo de vida dentro do jornalismo. E aí é lá que eu estou encarando talvez aí também os meus primeiros desafios, né? Na TV Aparecida eu pude viver algumas coisas diferentes aí do que eu já conhecia, algumas situações como a tragédia de Brumadinho, algumas coberturas especiais, mas eu acho que nada parecido com o impacto que tem a pandemia do coronavírus e o combate a essa doença, o combate à Covid-19. Então eu vou começar, pessoal, falando para vocês um pouco de como está essa rotina, o que mudou na nossa rotina, quais os procedimentos que nós, enquanto jornalistas, enquanto empresa, e claro que eu estou falando aqui da empresa onde eu trabalho, mas é o que a gente vê acontecendo e replicando em todas as empresas da região, também empresas de outros estados. Vou falar também um pouco com vocês da importância da informação como remédio, né? Já que é uma doença que ainda não tem tratamento, então como a informação é importante, é essencial no combate a essa doença e a propagação dela. E por fim, uma abordagem, como a gente pode trazer uma abordagem leve, qual é o nosso papel também enquanto jornalistas de, ao mesmo tempo que a gente tem que informar, a gente também não vender o desespero, e se tem espaço aí para a gente ter otimismo e mostrar esse otimismo no nosso trabalho. Estou planejando aí um bate-papo de mais ou menos 30 minutos aí, se eu não me alongar muito, e depois, é claro que vocês podem, quem tiver qualquer dúvida, repito, pode mandar aqui, quiser fazer alguma intervenção, manifestar uma opinião, pode mandar que a gente vai batendo um papo, mas é claro que no fim também, já algumas pessoas me mandaram algumas perguntinhas nas redes sociais, eu vou responder no fim e também fica aberto para vocês participarem, tá bom? Que a ideia é ser um bate-papo, que jornalista não é acostumado a responder sozinho, tá? Então, por favor, me ajudem. Pessoal, então vamos lá do início, né? Como eu disse, a nossa rotina mudou bastante nesse período. Eu acho que é um dos maiores desafios que eu já tive e talvez vai continuar na galeria de um dos maiores desafios da minha carreira e de tantos outros colegas aí enquanto jornalistas. A gente sabe que tudo vivia normal no reino chamado Brasil até o início da pandemia, logo após o Carnaval. A emissora onde eu trabalho é uma emissora nacional, então a gente trabalha conteúdos que acontecem no Brasil todo e também notícias do mundo. Então dá para eu pegar bem do começo, assim, como é que foi o nosso contato com o coronavírus, né, enquanto notícia, enquanto informação.
O coronavírus, na verdade, no começo do ano, nada mais era do que pra gente do que aquele giro de notícias pelo mundo, né? A gente atualizava o que estava acontecendo na China, a triste realidade de Wuhan, que precisou ficar fechada por tanto tempo por conta dessa doença. A gente, claro, enquanto pessoas acostumadas a lidar com esse tipo de coisa, de situação acontecendo no mundo, a gente até imaginava que poderiam surgir casos no Brasil em breve, mas acho que ninguém conseguia entender no começo direito a proporção. Então, internamente, inclusive, a gente às vezes brinca se referindo a coisas que aconteceram antes de março, a quando o coronavírus ainda era parte do giro de notícias pelo mundo. Porque a nossa realidade até então era essa. De repente, para encurtar a história, de repente passa-se o carnaval, se confirma o primeiro caso de Covid-19 no país e tudo acontece muito rápido, né? A gente teve aí de março, do meio de março até o começo de abril, uma mudança muito grande de um país que até então vivia seus primeiros contatos com a doença, de transmissão em todos os primeiros casos de pessoas que vieram de fora do país ou que tiveram contato com pessoas que vieram de fora. E aí, de repente, lá em abril, a gente já está tendo a transmissão dentro do país, os estados decretando quarentena e, obviamente, imaginem uma redação que precisa informar as pessoas disso que está acontecendo, como é que não ficou nesse tempo, né? Então, assim, eu comecei a sentir particularmente essa mudança do coronavírus lá na semana do dia 20 de março, eu não vou me lembrar exatamente o dia, mas na semana que a gente passou pelo dia 20 de março, foi a primeira semana em que eu falei de ponta a ponta da semana de coronavírus. Ali acendeu o alerta para mim de que minha rotina mudaria um pouco. A gente falou de aumento do preço de gel, os primeiros impactos, né? Então a gente atualizava os casos, mas tudo de forma mais natural e mais rápida no estúdio, em entradas ao vivo da redação, mas as matérias passaram a ter esse teor. Então a gente falava de higienização das mãos, a gente falava de higienização de objetos, a gente falava da procura pelo álcool gel, a gente falava do início da quarentena e do isolamento nos estados. Então, assim, ainda se falava da recomendação de ficar em casa, ainda não eram decretos que impunham que as pessoas deveriam ficar em casa, a não ser em caso de extrema necessidade. Então a gente começou a fazer matérias disso. As cidades ainda estão com muita movimentação e tudo aquilo era muito novo, né? A gente começou a ter esse contato e aí virando a chavinha, como eu disse, começando a pensar, acho que a gente vai falar disso por um bom tempo ainda. Acho que daqui para frente as coisas podem ficar piores, né? E podem exigir mais da nossa participação. E aí a gente começou a mudar, e acho que, pelo menos para mim, né, a mudança de fato, o momento que eu falo agora é para valer, claro que além dos números que impactam, eu acho que isso aqui pode ser que eu deixe de lado em alguns momentos, mas só para deixar claro de que a gente não tem nem que discutir o peso dos atuais números, o peso que tem uma vida para a nossa sociedade, né? Então, estou deixando de lado nesse momento, mas porque eu estou falando da experiência profissional e profissionalmente, o momento que eu falei, acho que é muito sério mesmo, é a partir do momento que a nossa rotina muda de verdade. Então, assim, eu estava falando do mesmo assunto, mas eu estava com a mesma rotina, né? Eu estava todo dia entrando no mesmo horário, o transporte funcionava normalmente, a gente encontrava as pessoas na rua do mesmo jeito, e aí surge a determinação, muito eficiente, inclusive, da minha empresa e de tantas outras, de que os jornalistas deveriam mudar um pouco a sua postura nas gravações, nas entrevistas e nas entradas ao vivo. Passamos então a precisar tomar alguns cuidados. Então, além do contato físico, que a gente já estava evitando, porque já era a recomendação geral, né, para todos os brasileiros, a gente precisou também, nesse período, começar a fazer as entrevistas usando 2 microfones. Então, se vocês repararem, hoje ainda é o que acontece na maioria das emissoras, o entrevistado fica segurando um microfone, o repórter usa outro. A gente parou de usar o anti-puff, né, que é aquela espuminha que fica em cima do microfone, isso na TV Aparecida particularmente, nem todas as emissoras o fizeram. Lá a gente fez por ser um possível acumulador de gotículas, né, e aí para a gente tentar evitar a propagação. As empresas que não o fizeram, por outro lado, colegas de outras emissoras que eu encontrei nas ruas estão usando
um desinfetante em spray, né? De uma marca específica que é um que eu sei que existe essa versão, e joga aquele desinfetante ali naquela espuma, justamente também para fazer o combate a qualquer possibilidade daquilo transmitir o vírus de um repórter para outro ou de um entrevistado para outro. Além disso, aumentou-se a rotina de higienização dos equipamentos, né? Então, isso tudo é o por trás da TV, que a maioria das pessoas não vê, por isso eu achei interessante eu só contextualizar isso no começo. Antes de qualquer entrada, quem foi entrevistado por nós nesse período já presenciou. O cinegrafista, ele faz a higienização do equipamento dele, da câmera, onde ele vai pôr o olho ali no viewfinder, onde ele segura. Também é feita a higienização dos microfones, então o microfone que eu peguei, naturalmente não existe aí um número excessivo de equipamentos numa emissora, então o microfone que eu peguei possivelmente é o mesmo que um outro colega pegou um pouco antes de mim, assim como o de entrevistados, né? Eu posso entrevistar 2 pessoas no mesmo dia, e aí por isso é feita uma higienização usando desinfetante, usando um produto específico e usando álcool também, álcool 70, desses equipamentos. Então para todo lugar que é tocado por alguém, precisa ser desinfetado, e a gente tem tomado esse cuidado. Essa foi a primeira etapa, essa foi a primeira mudança que a gente sentiu, que eram, na verdade, novos procedimentos, mas a nossa rotina ainda por 2 ou 3 dias foi muito parecida. Até que as pessoas passaram a definitivamente ficarem apenas dentro de casa. E, muitos por espontânea vontade, né, de realmente se cuidar, já que nesse meio tempo as aulas foram suspensas, alguns locais começaram a dispensar os seus funcionários para trabalhar em home office, e outros mesmo, de certa forma, forçados com o fechamento do comércio, enfim, com a diminuição dos atrativos nas ruas, as pessoas passaram a ficar mais em casa. E a gente começou a enfrentar o obstáculo de como eu vou conversar com alguém que está de quarentena, que já está 2, 3 semanas dentro de casa, sem quebrar a quarentena dela, já que eu sou um estranho, e ainda que eu tome os devidos cuidados, ainda que a gente faça medição de temperatura, que a gente se cuide em casa, a gente pode estar quebrando ali a quarentena e quem sabe oferecendo algum risco para o nosso entrevistado. Começam então as experiências, acho que mais diferentes desse meu período de trabalho, mais do que a internet, que tem sido grande aliada para a gente conversar via Skype, para a gente conversar via videochamada em outras plataformas. A gente começou a fazer algumas entrevistas com mínimo de contato. Então, assim, nesse período eu tive a experiência de entrevistar gente pela grade da janela, de entrevistar a gente numa praça, mas assim, né, a gente era acostumado com o microfone, você chega perto, estica o microfone para a pessoa, e aí, de repente, a gente está usando o boom, que é aquele microfone, né, que um auxiliar ou algum terceiro na equipe segura, podendo, que ele tem uma extensão ali muito grande. Eu consegui entrevistar uma pessoa no primeiro andar de um prédio com esse microfone. Tamanho alcance dele. Então, assim, de repente comecei a entrevistar as pessoas dessa forma, e cheguei ao ponto de entrevistar uma conhecida, inclusive, pelo interfone, uma amiga pelo interfone, para contar um pouco como estava a experiência dela. E isso foi tudo muito novo, porque ao mesmo tempo que é legal quando a gente ouve jornalistas falando de que a gente pode aprender mais, a comunicação como um todo, né? Não só o jornalismo factual, o jornalismo de televisão, de jornal, mas a comunicação, né? Quem trabalha com a comunicação de empresas, de redes sociais, está aprendendo nesse período, mas é um desafio no primeiro momento. De repente eu tinha ali uma matéria praticamente sem imagens, feita por nós, pelo menos, o que é de praxe, né? A gente conversar com alguém e a gente faz a imagem da pessoa na rotina dela, e de repente eu tinha que contar apenas, né, com um vídeo que a pessoa me mandou e com uma entrevista pelo interfone. E aí eu tinha que aprender a lidar com isso. Então, tudo isso é uma experiência pessoal, mas que eu acho que reflete em quase todos os colegas da imprensa neste momento. E eu sei que reflete nos colegas aqui da imprensa regional com quem eu já conversei nesse período. Então a adaptação foi muito grande, o impacto foi muito grande na nossa rotina nesse sentido, né, da gente precisar levar informação com qualidade, com seriedade, com uma boa apuração, mas com todos esses, se não dificuldades, com todos esses obstáculos, né, com todas essas novas mudanças. E aí, pessoal, a gente chega então aliás, só mais uma coisa que eu tinha anotado aqui, que eu acho importante frisar, e é que a gente lembrar que o jornalista, ele também é humano, né? Para quem tá aqui, que não trabalha com jornalismo, para quem é de outras áreas que está acompanhando a gente,
O jornalista, ele, assim como todos os profissionais que estão atuando como serviço essencial nesse momento, que estão na linha de frente do combate à doença, cada um dentro da sua área, né, como eu disse, a gente no combate através da informação, mas a gente também é ser humano, a gente também tem medo. Então no começo foi assustador, no começo você pensa, eu não quero sair de casa, eu não quero gravar, você questiona por que eu estou fazendo isso. Eu tenho um filho pequeno de 3 anos, a nossa rotina virou de ponta cabeça, a escola suspendeu as aulas, ele foi para casa dos avós, está ficando em Santa Branca, longe de mim, isolado. Então assim, a nossa rotina de todos os profissionais precisou mudar. Hoje eu passo menos tempo na redação, que normalmente é extremamente importante para o jornalista, essa troca com seus colegas, tá ali vivendo a formação da notícia, ainda que a minha função não seja fechar um jornal hoje, ou montar um jornal, a gente está ali diariamente trocando, né, informações, trocando experiências. E aí, de repente, eu me vi em casa com a equipe na maioria dos dias, salvo exceções, mas justamente para me proteger e para proteger meus colegas, me pegando em casa e me deixando em casa. E aí a gente precisa lidar com tudo isso. Então, assim, acho que é só um ponto importante da gente reforçar, da gente lembrar que todos os profissionais nesse momento estão passando por mudanças. Quem está trabalhando também está passando por mudança. A vida dele não está normal só porque ele continua trabalhando. Então é importante essa compreensão, e que eu acho que ajuda no que eu vou chegar agora, né, da informação como combate à doença e do combate à fake news. É importante a compreensão de quem está do outro lado da tela, do outro lado do jornal, do outro lado do rádio, de entender que ali tem seres humanos que às vezes podem errar, ou que às vezes podem não estar no seu melhor dia, porque para eles também tudo é muito novo, mas que são seres humanos profissionais falando do seu trabalho, mostrando seu trabalho com seriedade, com responsabilidade. Pessoal, só aproveitando, fazendo minha sessão abraços aqui, que eu tanto adoro. Um abraço para a Karina, para a Thaís, que entraram aqui, mandaram um oi para a gente, para a professora Andréia, professora Edilene, muita gente querida para eu mandar um oi, para a Maíra, super parceira nossa também lá na TV Aparecida por tantas vezes. Então, para o Sócrates, gente, um abraço para todo mundo aí, obrigado pela oportunidade, viu, para os colegas da Unital. E aí, gente, então a gente se viu, né, teve todo esse momento de mudança, mas a gente se vê, então, de repente, de frente com uma realidade onde nós percebemos que éramos mais importantes do que em outras ocasiões. E por que eu digo isso? A informação, a gente sempre defende isso, que a informação sempre é importante em qualquer democracia, em qualquer sociedade que tenha como objetivo funcionar bem, de forma justa, de forma equilibrada, de forma transparente, a informação de qualidade, uma informação livre e bem apurada. Entretanto, nesse momento, como a gente está tratando de um vírus que é novo, que se transmite de forma muito rápida, que a melhor forma de proteção dele são ações do dia a dia das pessoas, e um vírus que ainda não tem um remédio ou uma vacina para o combater, a gente vê que a informação passou a ser ponto-chave no combate a essa doença. Então, assim, a informação não só da televisão, da imprensa, dos veículos de comunicação, mas a informação também das empresas, as empresas se comunicarem com seus funcionários de quais medidas passarão a tomar em todo momento, a informação, a comunicação dos ministérios que estão aparecendo mais nesse momento, das secretarias de saúde, do Poder Executivo. Então, assim, a informação e a comunicação passou a ser realmente uma das principais armas no combate. Aí eu vou falar da minha experiência, né, da comunicação através do jornalismo diário e da televisão. A gente reparou isso, claro que, como eu disse, a gente sabe que o nosso papel é esse, mas de repente a gente precisa então, passa a entender que a gente precisa tomar alguns cuidados a mais, né? Ou seja, o primeiro é o combate à fake news. Eu vejo que é uma preocupação nossa na TV Aparecida, nesses tempos mesmo de advento da internet, de advento das redes sociais, é uma preocupação muito grande nossa combater notícias falsas. E nesse momento mais do que nunca. Então a gente realmente, não só nós, mas várias outras emissoras e várias outras empresas passam a tratar diariamente não só com levar a informação, com levar a orientação de como se cuidar, com levar as atualizações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, para quem trabalha com jornalismo regional ou local, das secretarias municipais, mas a gente passa também a combater o que circula de notícia falsa. Já existiam, como eu disse, vários sites
de notícia, várias empresas de comunicação que possuem aí suas páginas especiais, suas ferramentas específicas de desmentir notícias falsas, de mostrar o que é verídico e o que é falso. Mas aí nesse momento, até quem não tinha um espaço separado apenas para isso, precisa trabalhar com isso. Eu vejo isso, por exemplo, no meu caso, numa entrevista que a gente fez com um médico em São Paulo. Na época a gente ainda ia para São Paulo, no começo da pandemia. Outra medida que a empresa passou a tomar, a gente evitar esses locais que estão com mais casos. Em São Paulo, por exemplo, que é o epicentro da doença no país. Mas nas primeiras semanas a gente foi lá, eu conversei com um especialista, um infectologista de um médico que já estava recebendo casos de coronavírus. E a gente fez com ele rapidamente um mitos ou verdades sobre situações, desde o contágio, aquelas precauções mesmo. Então usar um tipo de sabonete protege mais que outro, o álcool gel é mais eficiente que o sabonete. A gente fez isso por quê? Porque ao longo da nossa programação e ao longo dos nossos produtos jornalísticos, a gente entrava com essas informações dele em forma de pequenas pílulas mesmo. Então entrava ele ali respondendo uma questão, duas questões. Por quê? Como forma mesmo da gente tentar levar para uma pessoa que pode ter recebido ali ao longo do dia dela uma informação no WhatsApp, no Facebook, de uma receita de álcool em gel caseiro, por exemplo. E aí ao longo do dia, quer dizer, a gente fez uma matéria, uma entrada ao vivo falando disso. Mas a gente percebe que é importante, ao longo da nossa programação, nas entradas ao vivo, ainda que sobre outros temas, de vez em quando a gente lembrar esses pontos. Então essa mudança de comportamento eu vi na empresa onde eu trabalho, e acho que ela foi muito presente em várias outras empresas, que é a gente assumir esse papel. Eu espero que isso continue, né? Assim, logo após o fim desse período de pandemia, mas é a gente assumir como linha de frente no combate à fake news, né? Não deixar o combate à fake news apenas a alguns sites especializados nisso, mas nós, enquanto jornalistas, assumirmos o nosso papel de combate a essas notícias falsas que tanto atrapalham e que nesse momento são grandes aliadas de uma coisa específica, que é do vírus, que é da doença. E é o que a gente não quer nesse momento, né? E aí, paralelo a isso, gente, vejo também como eu falei, as redes sociais são muito positivas, vale a gente lembrar disso. As redes sociais são positivas, essenciais e grandes facilitadores de vários trabalhos hoje em dia, inclusive do próprio jornalismo, tá? Se engana quem pensa de alguma forma que a rede social atrapalhou o jornalismo porque está tirando espaço do jornalismo na TV, até porque é possível ser feito jornalismo, né? E já é feito jornalismo nas redes sociais há muito tempo, mas se engana quem pensa que as redes sociais tiram espaço da TV, tiram espaço dos jornais, ou então que as redes sociais são inimigas do jornalismo por apenas propagarem notícias falsas. Isso não é verdade. Inclusive a gente vê, como eu já disse aqui no começo, as redes sociais sendo utilizadas como aliadas dos jornalistas nesse momento. Frequentemente a gente faz entrevistas, todo dia no nosso programa de jornalismo a gente faz entrevistas por Skype, né? Faz entrevistas à distância. Hoje eu mesmo gravei uma reportagem inteira feita por Skype. Então a minha entrevista toda foi feita pela internet, o nosso entrevistado fez vídeos com o celular dele e nos mandou pelo WhatsApp. Então, assim, a tecnologia, as mídias sociais, as plataformas sociais são extremamente importantes e facilitadoras do nosso trabalho. Entretanto, acho que é fato que elas possibilitaram e permitiram, por conta da sua aparente democratização de informação e de poder de informar e de formar opinião, elas possibilitaram esse maior alcance de notícias falsas, de notícias mentirosas e, na maioria das vezes, de notícias maliciosas, né? Porque a gente se depara no dia a dia com dois tipos de fake news. Tem a fake news que muitas vezes pode ser na melhor das intenções. Eu sei que tem um ditado bem antigo que fala sobre isso, né, sobre boas intenções, mas ainda assim, uma fake news que pode ter sido ali uma invenção que alguém acha que dá certo, e que a pessoa que compartilhou também compartilhou não pela maldade, mas a pessoa compartilhou porque ela acha que com aquilo ela está informando e protegendo alguém, que é, como eu disse, o caso das receitas caseiras para fazer álcool em gel, das receitas caseiras para se proteger ou para matar o coronavírus do seu organismo, enfim. Nem todas elas são necessariamente feitas com maldade, mas existem sim, como a gente sabe, muitas notícias plantadas com outros viés econômicos, políticos, enfim.
E aí cabe a nós, jornalistas, e aí agora eu falo de uma postura que eu tenho procurado tomar, particularmente, já não falo mais, obviamente eu não falo como Unital, que me abriu esse espaço para falar aqui, nem como a empresa na qual eu trabalho, mas acho que representa o pensamento de muitos jornalistas. Cabe a nós, sim, combatermos isso no nosso dia a dia. Eu nunca fui o maior adepto daquela frase, daquela ideia de que jornalista ele é jornalista 24 horas por dia. Vou me explicar. Eu acho que a gente porque é nossa essência, é nosso ofício, mas eu só não gosto que a gente misture as coisas achando que o jornalista ele tem que pirar, porque a realidade muitas vezes é essa. Quem trabalha sabe disso mesmo. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Se você chega na sua casa e você quer produzir na sua casa, você quer apurar na sua casa, você fica meio doido. Então eu nunca defendi essa ideia nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter o tempo que você chegue e fala. E eu, inclusive, nesse momento de pandemia, tenho feito isso. Eu me atualizo muito para o meu trabalho, para o que eu gravar, para o que eu vou gravar, para o que eu vou falar, até porque mesmo que eu não vá falar do número de mortes no Brasil, essa é uma informação que pode ser importante no momento que eu preciso segurar uma entrada ao vivo, no momento que eu preciso dar uma orientação para as pessoas. Eu preciso saber disso, mas eu não preciso chegar em casa e consumir jornalismo o dia inteiro. Então é um cuidado que eu tenho tomado com a minha saúde mental. Agora eu acho que o jornalista ele é sim jornalista 24 horas por dia quando a sociedade mostra que precisa dele. Então por muito tempo eu recebi mensagens falsas, eu vi coisas falsas sendo compartilhadas em redes sociais e eu não me manifestei. E assim, às vezes a gente sabe que tem casos que a gente só vai entrar em polêmica, em conflito, mas algumas vezes, como eu disse, é por uma inocência. Às vezes, na melhor das intenções, alguém compartilhou aquilo. E aí, eu de um tempo para cá, inclusive falei isso numa entrevista para um colega da Unital, que está fazendo um trabalho da professora Eliane. Eu falava, o tema era esse, né? Era a relação de jornalistas com redes sociais. E eu falei disso, de que eu acho que é importante sim o jornalista também se posicionar como jornalista nas redes sociais. A gente tem direito à nossa vida privada, a dar risada, compartilhar o que acha engraçado, temos. Mas quando a gente vê, como eu disse, quando somos chamados ao nosso ofício, ainda que não seja pela minha empresa, ainda que não seja no horário que eu tô lá, que eu bati minha digital lá, que eu bati o ponto, eu acho que é nosso papel combater. E esse momento tem se tornado muito importante. Então, para quem é jornalista, para quem é estudante de jornalismo, eu deixo aqui esse chamado e esse convite, né? Uma simples opinião minha, mas que eu acho que outros colegas concordam comigo, de que vocês precisam se manifestar. Eu acho que esse momento é muito importante. Então, quem é jornalista e trabalha brilhantemente com assessoria de imprensa, com assessoria política, quem trabalha com organização de eventos, que trabalha com mídias digitais, né, que trabalha como social media, jornalistas, vocês precisam, comunicólogos como um todo, vocês precisam nos ajudar e se posicionar. Então, se você está vendo ali a sua mãe, a sua tia, alguém conhecido num grupo, como eu disse, às vezes, na melhor das intenções, mandando uma informação que é falsa, não ignore, não fala tipo, olha, mensagem de tio do Zap, né, como a gente costuma dizer. Fala, olha gente, não é isso, manda um link, fala, na verdade o correto é isso. Ainda que não seja uma informação concreta ou fechada, fale, então pelo menos se atente a esse ponto. Também tem esse outro ponto de vista, também está sendo realizado esse outro estudo que diz o contrário, ou que apresenta uma possível solução diferente dessa que você está compartilhando. Eu acho que é importante, extremamente importante, vou reforçar, nos posicionarmos nesse momento, ajudarmos no combate a isso. A gente sabe que tem um preço, vamos levar pedradas, na verdade, no plural. A gente tem visto absurdos acontecerem, inclusive com conhecidos, com colegas, em outras emissoras, de pessoas invadindo links, de pessoas xingando nas ruas. Eu, por trabalhar numa emissora ligada a uma igreja, que tem, acho que ampla maioria de devotos no país, e não só por ser uma religião forte, mas as religiões em si, a maioria, pelo menos as religiões ocidentais, principalmente as ligadas ao cristianismo, normalmente tem um respeito e um respaldo das pessoas. Então, assim, não é comum nós da TV Aparecida sermos, de alguma forma, ofendidos, agredidos de alguma forma na rua ou na internet. Mas já aconteceu. Às vezes a gente ouve pelo outro,
a gente ouve pelos colegas da Rede Globo, pelos colegas de outras emissoras, se você fosse de tal emissora, a gente tirava vocês daqui. Se você fosse de tal lugar, eu não falava com você. E a gente mesmo leva pedrada. Às vezes a gente vai nas redes sociais, é uma matéria minha que eu sempre uso como exemplo, agora ela vai ser meu exemplo para o resto da vida até acontecer outra. Mas tudo isso porque eu levo numa boa e eu acho que faz parte do nosso papel. Era uma pessoa me criticando porque eu não usava máscara numa passagem. E aliás, inclusive não falei disso nos cuidados, esse é um cuidado mais recente que as emissoras estão tomando, né? A Rede Globo anunciou, se eu não estiver enganado, na semana passada, e a partir disso outras emissoras também passaram a seguir. É o caso da TV Aparecida, vejo que outras, CNN, Record, outras emissoras que eu assisti recentemente estão fazendo o mesmo, que é o uso de máscara full time. E antes a gente usava máscara enquanto chegava na casa do entrevistado, quando a gente estava falando com ele, mas para gravar a passagem, que é aquele momento que só eu apareço. Muitas vezes eu sozinho, né, as ruas vazias, então só eu com um fundo desfocado, ou eu, às vezes, dentro da TV mesmo, eu aparecia sem máscara. Agora a gente está colocando a máscara justamente para dar o exemplo. Mas até então, quando não era recomendado esse uso contínuo, né, para nós que éramos parte do chamado serviço essencial, a gente levou muita pedrada nesse sentido. Teve um comentário lá na nossa página que falou assim, repórter hipócrita, fiscal dos outros, ditador, não está usando máscara e está falando que os outros têm que usar, você está trabalhando normalmente, tal, enfim. E aí essa mesma pessoa, provavelmente uma conta fake, pela forma que a gente já viu que ela se manifesta, no primeiro dia que a gente usou e que curiosamente fui eu que apareci na TV Aparecida, né, no estúdio, se continua sem usar máscara, apenas quem está na rua, né, no estúdio a gente usa na redação, quando chega no estúdio as meninas tiram. Essa mesma pessoa comentou, no dia que eu apareci e expliquei que eu estava de máscara por uma mudança de comportamento da imprensa, essa pessoa comentou, não adianta nada, e as duas hipócritas que estão no estúdio sem máscara. Então a gente vai levar pedrada, vai levar muita, assim como a gente já é acostumado e acho que até preparado em alguns momentos da faculdade a levar pedrada o tempo todo. Mas eu acho que isso está muito ligado ao nosso propósito, né? Ao que a gente encara como motivo, por que você sai da sua casa todos os dias, fica longe do seu filho, para falar do mesmo assunto, que chega um momento que fica cansativo, que estressa mentalmente. Por que você faz isso? Por propósito, porque eu ainda acredito, e eu descobri muito isso, tá? Eu acho que a gente não é obrigado, e faz parte do nosso processo de evolução, a gente encontrar às vezes ao longo do caminho o propósito que nos mantém. E eu algumas vezes já questionei o que eu fazia, e nesse período de pandemia eu acho que eu encontrei o meu propósito, porque a única justificativa de eu estar fazendo e me sujeitando ao que eu me sujeito, de estar longe de casa, de correr um risco natural que todos nós que estamos trabalhando precisamos correr, é só porque eu acredito no que eu faço, né? Nenhum outro motivo. Então a gente precisa acreditar nesse propósito e a gente precisa ser exemplo. Então a orientação, né, e a opinião que eu deixo nesse sentido para os colegas jornalistas e alunos combata a fake news, se posicione, não de forma autoritária, de maneira alguma, não de forma política, não que você possa ter opinião, mas é porque daí eu acho que a gente deixa, dá brecha para questionarem a nossa opinião, porque a gente apoia A ou B, ou porque a gente está apoiando naquele momento. Então, assim, vamos levar a informação de fato como ela é, como os especialistas pregam, porque o especialista também não é o jornalista que está falando ali todo dia, não é quem escreveu a matéria sobre a posição da OMS, é a OMS, são médicos que estão nos comunicando aquilo e a gente dissemina essa informação. Então eu acho que é extremamente importante a gente seguir nessa linha e, como eu disse, a gente dá o exemplo. Você que é jornalista, você que é aluno de jornalismo, que está nos acompanhando, use máscara, não saia de casa. E assim, porque muita gente às vezes pensa, né? Mas eu vou sair só para dar uma corridinha, né? Porque eu tenho que manter cuidado com o corpo, e não está errado. A gente de fato tem que cuidar da cabeça e do corpo nesse período. Mas há outras formas. E agora, no momento que a gente está vivendo, beirando aí um lockdown no estado de São Paulo, e já com lockdown, né, com fechamento praticamente total do funcionamento de outros estados, a gente precisa ser muito responsável. E o exemplo não significa só, mas eu não estou na televisão, mas as pessoas, o meu trabalho, ele é muito amplo e ele não é tão forte aqui na região. Então, se eu sair nas ruas, né, diferente de um repórter da TV Vanguarda, por exemplo, vai ser muito difícil alguém olhar para mim e falar, você é o repórter da TV Aparecida, vai ser muito difícil. Só que quando eu saio para a rua correndo, mesmo que de máscara, ou quando eu saio sem máscara,
pode ter alguém que vai me olhar e vai falar, ah lá, tem uma pessoa sem máscara, tem outra ali, tem uma pessoa correndo. Se as pessoas estão fazendo, por que eu não posso fazer? Então, na verdade, é o exemplo na sua mais pura essência. Não é o exemplo porque nós somos melhores ou maiores que alguém, porque aparecemos mais que alguém. Não, é o exemplo, enquanto cidadão, de que alguém pode olhar e se espelhar em mim, porque eu estou fazendo, a pessoa acha que ela também vai poder fazer. Então, acho isso muito importante, é o conselho. Na verdade, a essência do que eu quero falar nessa live aqui hoje é isso. Eu fico toda hora olhando ali, que eu fico só controlando o tempo, porque a gente fala demais, e agora que eu tô vendo que já passou de metade da live, eu ainda quero só abordar alguns temas antes de fazer uma interação mais direta com vocês aqui. Mas aí, pessoal, então assim, só para eu encerrar essa abordagem, aí eu já vou falar um pouquinho do que o pessoal está comentando, só vou fazer aqui os devidos comentários sobre fake news, que é o que a gente estava falando agora. A Maíra falou muito bacana compartilhar a experiência. Tamo junto, Maíra. A professora Edilene mandou uma mensagem também aqui super carinhosa, obrigado. A Thaís, minha digníssima, falou que está lá em Santa Branca, inclusive, com os meus pais, com meu filho. Ela está de home office, ela está lá dando esse apoio. Eu tô aqui em Taubaté, isolado, só na rotina, casa, trabalho, trabalho, casa. A fake news está diretamente ligada ao imediatismo, a necessidade de compartilhar primeiro, de postar primeiro, exatamente. A gente também é um outro cuidado que o jornalista precisa ter, e dentro das empresas, cada empresa trabalha isso da sua forma, mas a gente vê esse maior cuidado hoje em dia, que talvez no começo do uso das redes sociais pelo jornalismo isso foi um pouco pior, e hoje isso já é um pouco mais consciente de que uma informação que chega mal apurada, ela é perigosa. Uma coisa é uma informação grave ou extremamente importante que mais detalhes vão se desenrolando ao longo do tempo, ao longo do dia. Isso eu defendo, porque o jornalismo vive disso também, né? Há uma concorrência brutal no jornalismo e, de fato, as empresas enfim, cabe a nós, o profissional pode ter uma ideia diferente, mas cabe a nós entender que o empresariado e que os diretores e os gestores das empresas querem dar a notícia primeiro, na maioria dos casos, na maioria das empresas. Mas eu acho que quando isso é feito de forma consciente e responsável de que eu estou dando a notícia e mais informações vão chegando, ok. Agora, quando a gente se desespera para dar a notícia primeiro e às vezes a notícia ainda está mal apurada, ainda é uma fonte, mas que não é a fonte mais segura, mais confiável, isso é perigoso. Isso num blog, isso num comentarista, algumas pessoas ainda interpretam como verdades absolutas, mas nós, jornalistas, sabemos que um blog, um colunista de um jornal, está dando uma informação ali, como crítico, às vezes, como especialista no assunto, mas uma informação que não é jornalística de ponta a ponta. Então ele está dando informação de fontes dele, que ele não vai revelar, enfim, bastidores. Agora, a informação jornalística, de fato, ela precisa ser muito bem apurada. E a fake news, como a Thaís disse, está diretamente ligada a isso, a essa necessidade também, muitas vezes, de querer falar primeiro, de compartilhar sem ler direito. Então isso é muito importante. A professora Edilene também falou que novos tempos e novas maneiras de fazer jornalismo, mas sempre preocupado com a veracidade da informação. É isso, né, professora? A gente conectados, né, à internet, né, de ponta a ponta, né, entrando, fazendo entrada, às vezes até com repórteres mesmo, né, a gente vê em outras emissoras, a Globo News, eu vejo muito isso, de entrar com seus comentaristas ou com repórteres mesmo, levando informação que eles apuraram em casa, ou junto também com a redação, com quem está na emissora, mas falando de casa, né? Principalmente quem faz parte de grupo de risco, pessoas mais velhas. Você vê ali esses correspondentes ou esses repórteres entrando com um celularzinho, com fone de ouvido em casa. A gente vai se adaptando, mas sempre tentando levar a informação mais precisa possível, né? O que mais, gente? Aliás, aí só para que a Maíra também falou, temos compromisso moral de combater a fake news. O Bocalari Souza falou, sempre faço isso, mostrar o que é fake news, até mesmo, como você disse, os tios do Zap. É parte do nosso trabalho, né, gente? Para eu seguir aqui, então, com o que eu estava programando, e aí para a gente também abrir mais espaço para as interações, mas como eu disse, se alguém tiver dúvidas da minha experiência específica, da atuação que eu estou tendo e que é muito parecido de outros repórteres nesse momento, pode mandar aqui. E aí, gente, eu recebi, isso inclusive é com base numa pergunta, né, que a Maíra Salles mandou para mim, numa caixinha que eu abri na minha rede social, quando eu anunciei a live, quando eu falei da live, que era, enfim, para as pessoas já adiantarem ali o que queriam saber sobre o tema.
E ela perguntou para mim como é que faz, né, onde se tem espaço e como achar esse espaço para boas notícias nesse momento. E eu acho que isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, para a gente equilibrar, né, as nossas informações, os nossos jornais, os nossos produtos. E segundo, também para a gente dar espaço para quem está trabalhando ainda com outras áreas, inclusive para quem é da comunicação. Tem muitos colegas que são assessores enfim, de quem não está envolvido diretamente com esse problema. Então, assessores de lojas, assessores de ONGs, assessores de igrejas, né? A gente trabalha muito próximo à igreja também. Naturalmente, então assim, é importante a gente entender e saber que existe esse espaço por esses dois motivos, para que haja um alívio à cabeça das pessoas, dos profissionais e das pessoas que vão consumir a notícia de que o mundo tem solução, de que há um pouco de otimismo, e também para a gente dar espaço para ser notícia quem está fazendo uma boa ação, ou quem fez uma mudança ali na sua empresa, enfim, está trabalhando de outra forma e pode ser algo super curioso, super interessante, mas que não fala do número de mortos ou não ensina a prevenir a doença. E a nossa preocupação, agora eu vou falar de uma experiência extremamente pessoal, porque é a preocupação da emissora onde eu trabalho. A TV Aparecida já tem um jornalismo diferente. Para quem não conhece, falando rapidamente, às vezes as pessoas pensam que o jornalismo da TV Aparecida é só falar de igreja, não é. A gente tem muito, a nossa programação de fato é assim, muito religiosa, muito cultural e musical, no sentido da música sertaneja, que é o forte do nosso público. Mas a nossa programação de jornalismo ela é extremamente diversa, mas ela aborda principalmente o seguinte objetivo: levar a informação apurada de uma forma diferente, já que a gente não vai ter os mesmos braços que outras emissoras que estão presentes em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, todas as capitais e todo o interior de todos os estados. Então a gente tenta levar uma informação, já que às vezes a gente nem sempre seremos os primeiros a dar a informação, mas a gente sempre procura dar então ela de uma forma mais apurada, ou ela com um viés social, com o impacto que aquilo vai ter na vida das pessoas, na vida das populações mais carentes. A gente tem normalmente trabalhos muito bonitos próximos às periferias, às minorias em gerais, à população de rua, à população carcerária, aos povos indígenas. Então, esse é o trabalho da TV Aparecida, só para contextualizar, tá? Um jornalismo muito mais social, inclusive, do que religioso. Até porque a religião também é social, mas é um jornalismo muito mais ligado a mostrar o que impacta na vida das pessoas, tá? Não é apenas cobertura de missas ou eventos religiosos. E aí, mais como a gente tem essa preocupação de levar também a mensagem que a igreja prega, que é uma mensagem de cuidado com a casa comum, de cuidado com o indivíduo, com o ser humano, mas também de otimismo, a gente criou um programa, um produto específico que está no lugar do nosso jornalismo, que chama Central da Esperança, está no lugar do nosso jornal. E a ideia desse programa, como o nome já diz, Central da Esperança, não é a gente dar o número de casos todo dia, a gente fala de prevenção, mas não é criar apenas um terrorismo, a gente não mostra um cemitério, um número de valas, ainda que isso seja uma imagem que choque, que possa causar um resultado interessante das pessoas se cuidarem mais, né? As imagens chocantes, eu sei que tem muita gente que não entende, eu também às vezes vejo algumas que eu não concordo, mas eu acho que algumas acabam sendo necessárias para a gente tentar entender a dimensão do que está acontecendo, porque acaba virando tão normal ver números e números e números e fica em casa, que quem não teve nenhum caso perto, quem não teve uma morte perto, acaba falando, talvez nem seja tudo isso. E muitas vezes, até por outras pessoas, nós somos levados a acreditar nisso, que isso não é nada demais. E aí, às vezes, essas imagens, de alguma forma, auxiliam essas pessoas a entenderem. Mas o nosso público não é esse, então a gente precisou encontrar esse espaço. Então, respondendo a Maíra, eu acho que há espaço, que muita gente quer, e eu acho que o nosso trabalho, inclusive, tanto em audiência na internet, online, quanto na audiência Ibope mesmo, medido em São Paulo, a nossa audiência mudou muito nesse período, pelo que eu leio, né, pelo que qualquer um pode ver dos números no YouTube, ou pelo que qualquer um pode ler nos blogs de notícias sobre televisão. Que nós ganhamos muito espaço nesse momento justamente por isso, por apresentar uma programação diferente que não fale apenas de coronavírus, que a gente não fale apenas da doença, que a gente não converse apenas com pessoas que ficaram doentes ou com famílias que perderam parentes, mas que a gente também mostre que tem gente fazendo bem e que isso é importante, cara.
a própria Maíra foi parceira da gente, né, na ponte com um projeto que a gente gravou, de doação de cesta básica. Então, assim, tem muita gente fazendo bem, tem muita gente querendo ajudar o próximo. Então a minha resposta é essa, eu acho que há espaço para essa notícia, tem muita gente carente de consumir isso, de saber, tem muita gente carente da informação básica, mas também tem gente que sabe da informação básica e por isso está frustrada, está angustiada, está se sentindo mal, e essas pessoas estão carentes também de um bom exemplo. Hoje a conversa que eu fiz pelo Skype, para dar só mais um exemplo prático para vocês, foi com um professor lá de Goiás, ele é professor de língua portuguesa de cursinho, e ele está alfabetizando a avó dele que não sabia escrever o próprio nome. E o sonho da avó sempre foi saber escrever pelo menos o nome. Ele não é pedagogo, ele não é especializado nisso, ele está consultando pessoas que ele conhece da pedagogia, está aprendendo com a internet junto para poder passar para ela. Mas ele está passando, ele está aproveitando esse tempo, que ele não está mais dando aula em cursinho, que os compromissos que ele tem, assim como dos professores da Unital, e dos alunos, os compromissos, a maioria dos compromissos são dentro de casa mesmo, com um notebook, ali numa videochamada. Então, já que ele está tendo mais tempo, ele está fazendo isso, ele está ensinando a própria avó. Cara, tem exemplo mais bonito que isso, da gente retribuir para alguém que muitas vezes nos ensinou tanto a oportunidade da gente ensinar algo. A gente vê muita gente, a gente mostra no nosso programa isso, gente aprendendo a fazer coisas novas, gente fazendo live, fazendo apresentação em condomínios para os prédios verem de forma gratuita. Por quê? Porque a gente quer mostrar que é possível a gente evoluir, já que a gente tem que encarar a doença, enfim, seguindo as recomendações, mas não depende também única e exclusivamente de cada indivíduo, o fim da doença, o fim da pandemia, cabe a nós então, quem sabe, aprender a ser melhores com isso. Então eu acho que há espaço para isso. A gente precisa ter esse cuidado para não amedrontar, para a gente levar informação para as pessoas, mas para a gente não deixar ninguém em pânico, para a gente não assustar quem está em casa. A gente precisa ter mesmo essa nova postura mesmo de acolhimento, uma postura de assim, já que você não, até porque as pessoas estão passando mais tempo em casa, então quem trabalha com comunicação na internet, no jornal, na TV, as pessoas possivelmente estão passando mais tempo com você, né? Você pode não estar percebendo, mas as pessoas estão te acompanhando mais. Nem todas as plataformas têm ali uma forma de audiência igual uma televisão ou o YouTube. Muita gente pode estar sendo alcançada pelo seu conteúdo e você pode não estar reparando. Então, assim, precisamos ser responsáveis com o que postamos para combater as fake news, mas também para levar o bom exemplo, para levar a boa notícia, para levar, eu acho que uma mensagem de que precisamos nos cuidar, mas de que se a gente fizer isso da forma certa, vai passar e sairemos melhores. Vou ler mais alguns comentários aqui, gente. Lembrando, se tiver alguma pergunta, é só mandar aqui. Tem mais um amigo que mandou uma pergunta que eu tinha deixado para o fim, para esse momento de perguntas, que eu também vou respondê-lo aqui, que eu anotei. Thaís também falou que são atitudes individuais, como lavar as mãos, enfim, hábitos que cada um pode ter em casa e cumprem um papel importante tanto para mitigação da pandemia, quanto para uma sociedade mais saudável em todos os aspectos. Exatamente, como eu disse, é a oportunidade da gente levar aprendizados para as pessoas, para a gente sair melhor. Então, assim, lavar as mãos é algo essencial para a sobrevivência. Acho que sempre foi, a higiene sempre foi para a sobrevivência do ser humano, que não é aí, né, talvez nem de longe a espécie com mais saudável ou mais, enfim, resistente, principalmente através do nosso processo evolutivo. Não vou tentar entrar aqui em biologia, até porque não é minha área, mas até pela nossa forma de vida hoje, o nosso corpo, ele é muito resistente a algumas coisas, mas ele é nada resistente a outras. Por isso a higiene é muito importante. A gente sabe, sempre pregou coisas como lavar as mãos antes da alimentação, ainda que, acho que precisamos ser sinceros, eu sou sem nenhuma vergonha de que ainda que não fosse algo que acontecesse sempre, porque muitas vezes você vai estar na rua, né? Você vai comer um lanche, um salgado, ainda mais quem trabalha com jornalismo, que sabe que a rotina é pesada e é maluca, você vai comer ali do jeito que está na hora, você não carrega, né? Aí você não tem onde lavar a mão, você normalmente não carregava, deixa eu passar um álcool gel na mão, não. Então a gente, né, lavava as mãos depois do banheiro e dentro de casa. Então a gente está passando até essa ideia desses cuidados. Então assim, a gente vai evoluir, quem sabe, como seres humanos, como fazer o bem ao próximo, mas até nesses aspectos básicos de cobrir, né, a boca na hora de tossir. É muito do ser humano, eu acho, né, uma espécie, acho que é afetiva por natureza. Algumas culturas
aprimoraram isso, outras, quem sabe, ficaram mais frias, mas em geral acho que isso é do ser humano, mas é muito do brasileiro, e muito do brasileiro que mora no interior, que é o caso de quem mora aqui em Taubaté, na região do Vale do Paraíba. A ideia do abraço, do aperto de mão, do beijo. Eu acho que a gente não vai perder isso porque é cultural. Mas eu acho que a gente vai aprender enfim, ponderar isso, né? A você apertar a mão de alguém, você não tem a mesma segurança de passar a mão no rosto. Isso não é desconfiança da higiene do outro, não. É apenas um ato de proteção a si. Então acho que a gente está aprendendo com isso. O Rafael falou, estamos diante do novo e tudo quanto conteúdo deve estar alinhado com as medidas de prevenção. Essa foi a maior dificuldade do começo. É verdade, Rafael. É uma coisa que, enfim, você está falando porque certamente você percebeu, não sei qual se você está atuando na área onde você atua, mas é algo comum de todos os colegas, que eu percebi que outros colegas também perceberam. Essa dificuldade de explicar para as pessoas que não sou eu que estou falando, não é o Guilherme que é chato, que está falando lá, pessoal, quando está fora de casa tem que colocar máscara, tem que usar máscara, até para descer o lixo do condomínio. Tem que usar a máscara, não é porque eu sou chato, não é porque eu sou fiscal da vida alheia, é porque alguém, né, formado, especializado nisso, disse que tem que usar. E essa pessoa que disse que tem que usar, a gente dá essa informação, não é também de alguém que olhou e falou assim, eu sou médico e tem que usar, porque eu acho que tem que usar, não é. É porque existem estudos que comprovam e que mostram que quando você usa uma máscara, por exemplo, é menor a chance de você passar uma doença, um vírus que tem em você para uma outra pessoa. Quando os dois usam a máscara, essa chance é menor ainda. Quando os dois usam a máscara e nem se encontram, ou se encontram muito de longe, a mais de 2 metros, essa contaminação é praticamente impossível. Então, assim, a gente está falando isso com base em pesquisas, com base em coisas fundamentadas. Concordo com você, Rafael. Acho que essa também foi a maior dificuldade que a gente teve no começo. Ainda existe essa resistência. Tem muita gente que, justamente a essa altura do campeonato, já está falando, tá virando palhaçada, cansei, vou para a rua. Tem. Mas também tem muita gente que no começo era resistente e a essa altura do campeonato, mais de 12 mil mortos no Brasil, está falando, acho que é sério, acho que tem que me cuidar. O que eles estão falando é verdade. A Kelma falou, gosto muito de jornalismo da TV Aparecida. Kelma, um abraço. Quanto tempo, inclusive, Kelma, que também nos meus bons tempos de estágio eu já incomodei bastante aqui no jornalismo regional. Mas então, como a Kelma também sabe, a Bocalari também falou, obrigado pelo elogio em nome da empresa, mas a gente tenta trazer essa outra forma de jornalismo, né? E nesse período a gente está tentando aí, não só por ser diferente do restante por questões de audiência, né? Porque na maioria das vezes não é o nosso primeiro objetivo, mas justamente por apresentar uma outra possibilidade. Então, é interessante estar ligado ao que está acontecendo na política full time, às vezes num dia mais atormentado de informações, coloca nos canais que falam disso o dia todo. Tem a Globo News, tem CNN, tem Record News, Band News, tem vários canais no Brasil que falam disso o tempo todo. Mas quer um alívio, quer um descansinho para a cabeça? A gente é uma opção de mostrar uma boa iniciativa, uma boa ação, de dar um exemplo e às vezes de te dar uma ideia de algo que está acontecendo aqui em São Paulo, está acontecendo lá no Paraná ou em Goiás e que você aí na sua casa fala, aqui em casa eu tenho isso, aqui eu tenho, enfim, material para doar, aqui eu tenho algo para ajudar e eu podia estar fazendo algo, agora eu tive uma ideia. Então essa é a nossa proposta, obrigado para todo mundo que elogiou aí. Professora Edilene falou, temos que evoluir com essa experiência que estamos passando. É isso, professor, acho que é o resumo assim, do que eu queria do meu bate-papo, é isso. Somos importantes e não só dentro de empresa, quem é estagiário, quem é estudante ainda não está na área ou está em outro setor da comunicação, somos importantes no combate a essa doença, sim. Hoje a informação, seja ela passada diretamente pelo médico, diretamente pela OMS ou por nós, profissionais da imprensa, a informação é o único remédio que se atualiza para o coronavírus. Porque os outros, uso de máscara, higienização das mãos, as pessoas já sabem. Pode ser que surjam novas orientações e caberá a nós passar isso às pessoas. Então, o nosso exemplo e o nosso papel de levar isso através das redes sociais, através da conversa de bar, que não está acontecendo nos bares, nos cafés, mas a conversa com um grupo de amigos no WhatsApp ou de videochamada, é importante sim. Se ouvir o seu amigo falando, dei uma saidinha hoje, não é dar uma risadinha, pode dar uma risadinha, mas fala, cara, mas não é legal, não faz isso não, toma cuidado. É nosso papel levar essa informação.
Kelma, obrigado, viu? Tamo junto, você sabe que a gente recorre sempre que precisa mesmo. O Bocalari falou, meu avô tem essa experiência de antes não acreditar muito na situação, mas vendo como está o cenário hoje em dia, ela começou a acreditar e se preocupar. A gente tem recebido muito isso do nosso público também. Por estarmos ligados diretamente ao Santuário Nacional, a gente tem essa ligação forte, principalmente com as avós, né? Quem assiste, conhece a programação TV Aparecida, mas muita gente fala, eu assisto, mas minha avó não perde nunca. Às vezes a gente ouve isso na rua, mas porque a gente tem essa ligação com o público da terceira idade, não só pelos fatores religiosos, mas também pelo tipo de música que a gente leva, o tipo de programas, de culinária, enfim. É um público muito forte, né? A gente fala com mais públicos, mas é um público muito forte. E a gente percebe isso de quem nos assiste, que num primeiro momento teve gente que segurava mais. E hoje em dia, quando você pede, por exemplo, pessoal, manda no WhatsApp da redação dúvidas, perguntas para a gente conversar com o especialista que vai estar no link com o Guilherme Machado, ou que vai estar no estúdio com as apresentadoras. As pessoas participam até mais. Porque eu acho que as pessoas perderam aquele negócio de tipo assim, deixa, eles vão falar ali, vão falar groselha ali. Não, as pessoas estão entendendo que, cara, deixa eu aproveitar dessa oportunidade e que eles estão abrindo as portas para eu participar dessa conversa e para eu mandar, às vezes, uma dúvida muito pessoal. E que as pessoas também têm isso. Eu acho que isso é importante também do nosso papel enquanto jornalistas. Porque às vezes o que acontece na televisão também parece distante. Então, o governador fala uma coisa e quem está em casa fala, pô, mas e o meu caso? Ainda que pareça que se enquadre naquilo, a pessoa tem dúvida. Então, para a gente que está transmitindo o que o governador disse, é a possibilidade da gente abrir as portas e falar, olha, manda essa dúvida. Governador, secretário, doutora, chegou essa dúvida para a gente dessa pessoa, esse caso específico. Se aplica o que você falou ou há uma outra orientação, há algum cuidado a mais que ela precisa tomar. Então é uma oportunidade que a gente também tem percebido nas nossas casas, né? Acho que todo mundo que convive com pessoas mais velhas, que são naturalmente, né, desde o começo foram o público-alvo das campanhas de conscientização por fazerem parte de um grupo de risco e agora estatisticamente por fazerem parte dos maiores índices de mortalidade. Quem convive com avós, com pais e mães, acho que a maioria também sentiu isso. Às vezes no começo um negócio de, pelo amor de Deus, vai fechar tudo, e agora o que eu vou fazer? E uma preocupação mais com coisas externas, e agora as pessoas também estão com essas preocupações desses cuidados comigo, né, em primeiro lugar. Professora Edilene, obrigado mais uma vez, bom aluno, foi bondade sua, a gente se esforça. Acho que foi uma tentativa, eu fiquei super feliz quando eu vi a Unital se abrindo, inclusive parabenizo aqui rapidamente, a gente tem mais 3 minutinhos, parabenizo a Unital pela iniciativa de fazer esse festival de lives, eu fico muito feliz mesmo de coração, não é porque estou aqui ou porque sou aluno, até porque eu particularmente sempre fui um aluno que eu sempre gostei muito de participar do que eu queria, então às vezes tinham coisas que por algum motivo, e acho que isso é normal de cada pessoa, de individualidades, que não me chamava atenção, eu não ia forçadamente, só porque a universidade está chamando, às vezes até que tivesse algum atrativo, não gostava dessa ideia, opinião pessoal minha, atrativo, né, de lista, de presença, qualquer coisa assim, mas eu ia em muita coisa porque me interessava, e quando eu vi isso, me chamou a atenção e eu, né, me disponibilizei a participar, por essa ideia de que é sensacional essa ideia da Unital de se abrir a professores para trazer os mais diversos tipos de informação, enfim, né, me perdi aqui na minha fala, desculpa que eu fico lendo e falando, mas se abrir aos professores, a alunos, a produtores de conteúdo, né, eu vi que vai ter, já teve música, e essa semana também tem mais música aqui, então fim de tarde, né, vai chegar na sexta-feira, você liga ali na live da Unital, você vai ter uma música ali para você tomar seu café, conversar com a sua mãe, isso é muito bacana. Então obrigado Unital pela oportunidade, obrigado para todo mundo que parabenizou e que nos acompanhou até aqui. A Karina falou que foi uma aula de jornalismo e de cidadania. Karina, obrigado, imagina, é o pouco que eu tenho a oferecer, mas eu espero que tenha ajudado. E só mais uma pergunta que eu tinha recebido do meu amigo, como eu falei, um colega tinha mandado a pergunta de o que mudou em mim. Eu acho que eu acabei falando, né? Mas, peraí que eu tô com um alarme aqui, pronto. Mas a pergunta dele era o que mudou em mim nesse período, e eu acho que eu aprendi muito, assim, como ser humano, né?
a valorizar primeiro a minha profissão, a minha função social, e aprendi acho que a olhar mais pelo outro, a valorizar o que eu faço, a valorizar a minha família, a valorizar o meu tempo. Esse foi o meu aprendizado pessoal. Professora Letícia, beijão. Aliás, um beijão de longe aqui, que eu tô com a mão higienizada, mas pra gente não ficar tocando o rosto, preciso dar o exemplo. Beijão, obrigado, viu, também pelo carinho, Bucarelli. Pessoal, vou encerrando aqui. Obrigado por todo mundo que participou. Mais uma vez, Unital, Acom, Sócrates. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Foi um prazer gigantesco para mim. Quando chamava atenção e quando eu, Maria Acom, pedia. A Thaís, pois é. Pessoal, é isso. Obrigado. Fica assim, continue acompanhando as lives da Unital ao longo da semana, que tem muita coisa bacana. E quem quiser conversar mais sobre jornalismo, sobre paternidade, que é um assunto que eu falo bastante, que hoje o foco era outro, mas é só acompanhar meu Instagram lá, Papai na TV, tem muita coisa pra gente bater um papo lá também. Beleza? Pra quem vai pra aula, boa aula. Tchau, tchau. Até mais.